A gente tá fazendo aqui o sol, né? Tá deixando a imagem feia. Deixa eu tentar pegar um pano e botar assim. Peraí. Pronto. Ou não. Vamos ver até onde isso vai. Mas, oi, gente. Tudo bem com vocês? Ai, gente. Enfim. Deixa eu ver se melhor. Vamos pra mais um quadro de Conversando Comigo. Curiosidades e tal. Eu amei o quadro quando eu fiz, né? E vamos começar a conversar, né, gente? Eu tô voltando pra casa, são mais ou menos 1h42. E eu tenho que estar 3 horas. Ai, porque eu pensei. Eu vou uma parte fiscal da empresa. Aí eu tenho que comer, mas gente, eu tô com uma fome de doce. Ai, gente, assim, eu quero um sorvete, mas eu queria um sorvete individual. Eu tenho até umas pra fazer em casa, aquela massinha, pra você misturar só com leite, mas falta fazer, gente. E agora, mesmo se eu fizesse, não vai dar tempo, eu tenho 1h e pouquinho, não sei nem o que eu vou conseguir fazer, porque como tem horário de expediente lá, termina às 4, aí pra não correr o risco até sair e tal, de dar problema, até que não é tão longe de onde a gente precisa ir. Tipo, no máximo 10 minutinhos, é bem pertinho, assim. Não é do lado, mas assim, é um pouquinho vizinho, né, mais vizinho. Aí, eu tô chegando aqui, gente, meu carnaval foi com um pouco de chaqueira. Gente, ontem eu tive um rito da minha turma e de noite, no dia anterior, no sábado, eu já tava com chaqueira, tomei remédio e tal. Aí de noite, dá um tiquinho antes, eu não vou tomar, porque eu sinto quando eu começa a vir, aí passou, eu saio, eu não vou tomar. Aí tá, eu fui lá, tava quente, super quente, aí eu fui e voltei, eu tava com fome. Aí eu, sendo que lá, depois da mim, foi durante a missa, eu tive uma reunião, na liturgia, eu disse, comer umas coisas de chocolate. Meu médico pediu pra me tirar chocolate só pra diminuir, mas eu não consegui tirar total. Gordura, banana, mas banana nem comi. Gordura, no sábado eu comi mais algo assim que eu como, né, eu não aboli 100%. A carne foi até feita na airfryer, mas tinha uma gordura que eu comi no sábado. Aí, primeiro eu fui pra lá, né, no sábado, só que aí eles jantaram. Aí como a gente já separou uma região que eles iam almoçar, aí a gente fez só pra gente e depois fez o resto pra jantar, né, aí a gente já tá na airfryer. E aí, gente, eu cheguei, voltando pro domingo, né? Isso já era quase 12 horas, 11h30. A gente chegou em casa, aí eu comi. Aí, como a gente tava muito cheio e eu tinha cozinhado uma quantidade de comida que dava pro outro dia, porque a gente já adiantou. Aí a gente botou no jantar o frango, né? E carne, quem queria frango, queria carne. Em vez de deixar só o frango pra amanhã, a gente resolveu. Aí, tudo bem, ok? Aí, eu tava meio, não sei o que acontece com vocês, mas eu me sinto assim, meio estranha. Se eu fico como, eu fico numa posição assim, meio de qualquer jeito. Aí, tudo bem. Eu deitei, fiquei com minha gata, porque o banho tava quente, aí eu dormi, assim, cochilo. Isso depois de ficar muito tempo no celular. E isso que eu uso protetor, porque eu tenho problema assim de ficar, como é que eu digo? Essa luz azul, né, do celular. E aí, fica sem, né? E aí, gente, eu fiquei, aí eu tava com uma dor aqui, né? Porque aí o barulho tava doendo. Aí depois eu reagi 2 horas. Comi, tomei meu remédio. Aí, gente, aí eu fui pra casa da minha avó. Aí já tava com um pouquinho, mas eu esperei da hora das 6 horas. Aí, sabe, eu tô em crise. Quando eu tô em crise, assim, não só de sentir e passar e acabou, volta às vezes no outro dia. Mas pior é quando passa o efeito das 6 horas ou não resolve nem das 6 horas o remédio. Aí já acordei com uma dor na cabeça bem em cima também. Aí lá já fui pro remédio, já tá boa. Quero ver se vai, porque às vezes acontece, nesse vira-vira, tem que ficar um jeito disso. Eu tenho que ver se eu consigo marcar hoje com o meu médico pra ver. E outra coisa que também ajuda é chá de melão safaitano, mas tem que ser 2 litros por dia, gente. Não sei se você... uma vez eu comprei e não tomei, mas ajuda a acabar. E Mutamba eu já comprei pelo site do Centro Espiritualista. Aí eles fazem, né, laboratório e tal, mas naturalzinho. Aí eu tomei uma vez que eu comprei, mas aí eu ia comprar. O ponto do extrato é porque como é um vidrinho tipo de óleo essencial, é pequeno, vai ter que comprar vários e tal. O chá ele sai mais barato, sempre que melão 50 não, 8 pontos. Esse aí vidrinho também é 8, né? Aí eu não sei assim, dosagem, compensaria mais. A diferença porque é o frete. Na época eu paguei 30 pau de São Paulo pra cá. Uma caixinha desse tamanho. E as várias que eu comprei foi pequeno. Ai, tô chegando em casa. Deixa eu abrir o portão pra gente começar. Vamos já. Minha chave. Deixa eu ir pra dentro, é melhor. Deixa eu fechar só a porta também, tá? E fechar aqui, já terminando a conversa. Abriu tudo porque senão a gente morre de calor. Aí eu vou fechar também e vou conversar com vocês, sabe? Vou ter que almoçar, né? Pra correr. Enfim, vamos conversar aqui rapidinho que eu vou subir, né? Aí, eu preciso voltar pra fazer essas coisas. E quero no feriado. Hoje tem reunião, gente. 8 horas. Tem que estudar, amanhã tem aula. Aí a gente pensa na rotina, tem que editar vídeo pra vocês que eu tô devendo. Uma receita. Pra quem quer aprender a cozinhar e tal. E, gente, a gente já tá cansado com coisa assim, ai, gente, a vida é difícil, né? Mas, assim, a gente com saúde, a gente vai estar tudo, a gente vai estar cansado, morto. Assim, não jamais, assim, vocês pensam na minha vida de ir lá no campo e sei lá. Pensei que lá, assim, se for por um lado, quem planta, deve trabalhar, assim, tanto que eu acho que também cansa, assim. Mas, eu não conseguiria, assim, ficar assim, você é mulher trofa, ficar em casa de todinho, sem fazer nada. Gente, nem quando eu era pequena, dava 1 semana, 2 semanas, em casa, assistindo televisão, eu já dizia assim, eu preciso sair, eu preciso fazer uma coisa, sabe assim, eu sou nessa inconstância. Eu não aguento ficar parada, sabe? Eu posso estar conversando com vocês, eu vou no celular, vou fazer outra coisa, sabe assim, muito funções, sabe assim, trabalhando o tempo todo, andando apressada. E, assim, é a minha forma de vida. Eu lembro quando meu pai morreu, né, eu pensei assim, gente, vamos desacelerar, porque, assim, meu pai, né, morreu disso e tal, assim, e quem se foi de essa correria e tal, porque meu pai também não parava, gente. Ele trabalhava lá na empresa de manhã, aí de tarde ele chegava,
que às vezes, quando eu tava na escola, porque quando ele faleceu, era o primeiro ano da minha faculdade, ou seja, tava quase completando o ano, né? Aí eu tinha reprovado uma cadeira, aí eu tava fazendo à noite, porque meu curso só tem de manhã e à noite. Como eu tinha aula, eu não teria como pagar nesse horário, né? Que bateria com as aulas, então eu teria que fazer no outro turno. Então eu ia uma vez por semana, porque essa matéria é uma vez por semana, tinha uma matéria por dia. Aí o pessoal falava, né? Então assim, ele chegava, aí se ele demorasse na loja, ele chegava aqui correndo. Como a gente não gostava de receber carão na escola, né? Por causa de horário, às vezes chegava 2h40, 2h30, uns 20 minutos, ele era uma correria, chega, vai pra escola, a minha escola é até perto, só que ele sempre levava a gente. Aí só no terceiro ano, que eu terminei em 2012, né? Aí eu estudava à tarde. Assim, uma parte da minha vida eu estudei de manhã, aí eu disse assim, era tanto bullying, tanta coisa assim, eu não vou ver com o pessoal, eu até tinha umas amigas, né? E duas saíram. Aí ia ficar eu e uma menina na quinta série de manhã, eu fiquei estudando até a quinta série, que seria o sexto ano hoje, né? Mas só mudou pro nono ano, pra ser um ano a mais, né? Que seria assim, segunda série, sexto ano. Quando eu fiz no nono ano, né? Aí mudou. Aí, gente, tô pensando aqui na vida. Eu resolvi mudar na sexta série pra tarde. Então foi essa correria. Quando era de manhã, tem buscar 12 horas, as crianças em casa. Aí nessa época a gente tinha uma pessoa que trabalhava aqui, ela levava a gente no particular, que era 2 coisas assim da minha rua, né? Então era perto. Então assim, às vezes quando a gente tinha que estudar mais, não saía no horário, porque não sabia falar sobre a prova, né? Hoje a didática, eu já acho totalmente errado, né? Assim, o que a gente aprende hoje de método de estudo, não tinha na minha época. Sabe, eu sentia muita dificuldade, hoje eu já aprendo. Quando eu fiz um curso que meu irmão também aproveitou e fez no meu login, porque eu usei o cartão dele, né? Aí ele aproveitou pra aprender essas coisas, né? Não só isso, eu levo pra vida, porque é gerência a tempo, o que eu preciso ver de prioridade, então isso eu levo até hoje pra minha vida, o que eu começo primeiro e tal. E aí, hoje eu vejo diferentes métodos. Na época, eu lia, não lembrava de nada. Então assim, eu passei muito perrengue na escola. E aí, eu falo tanto e aí, né? Tipo, pra lembrar e continuar, era uma correria muito grande, sabe? Então a gente ainda era muito envolvido na igreja, ele também com muita reunião, muita coisa, então assim, era muita coisa, sabe assim, você chegar à noite, fazer assim, vai lá, vai, volta, vai, pega na escola, volta. Aí ele fazia faculdade à noite, vai pro Turu, gente, aqui eu moro assim no bairro assim, que é um pouquinho distante, com engarrafamento até lá, leva acho que uma meia hora. Então assim, não é tão distante, né? Eu diria assim, se eu não tivesse com trânsito, eu levaria até 15 minutos pra chegar lá, mas com trânsito, às vezes até mais. Em horário assim, de final de dia, aqui horário de meio-dia, final de dia, não chega a São Paulo, gente, não chega. Mas é um engarrafamento. Então assim, é muito complicado. Aí ele queria fazer outra faculdade fim de semana, só que essa era perto, que foi a mesma escola, né? Que é a escola técnica daqui, né? Federal e faculdade. Aí ele fazia, aí ele levava criança pra igreja, que é aqui perto. Aí voltava, sabe? Chegava no final do dia, gente, era só pra dormir. E hoje assim, eu me culpo porque assim, cara, às vezes a televisão quebrava, aí a gente não queria assistir de noite as coisas. Aí teve uma época o meu irmão que ficava na sala e ia pro quarto. Aí ele chegava e queria ver as coisas. Quando ele queria ver, de fato ele disse, eu quero ver minhas coisas, eu quero ver um desenho que eu assistia na minha infância, passava e ele ia assistir. Mas às vezes eu queria ver minhas coisas, ele só deitava dormindo, nem tinha tempo de ver televisão. Só fim de semana se ele não ficasse. O dia mais assim, que dava pra ficar em casa era no domingo. Domingo era uma coisa assim que era mais fácil. E assim, gente, eu lembro dessa correria porque dos meus pais. Eu lembro da escola que eu andava rápido, porque meus pais andavam rápido. Eu era pequena, meu pai andava apressado. Então se eu não soltasse a mão dele, eu não conseguia andar assim normal, sem correr pra alcançar ele, sabe? Então isso é rotina. Então assim, você nascer nisso, é muito difícil você mudar. Só se for uma coisa muito grande na tua vida pra você querer assim, não, eu quero mudar. E eu sou uma pessoa que não vou parar. Então assim, um tempo a gente precisa ter assim, tal, feriado e tal. É tipo ontem, eu fui vestibular à noite quase, porque eu queria estudar antes. Aí eu não peguei porque eu tava meio mal, meio tonto, eu disse, eu não vou pegar. Peguei o livro e deixei lá, dormi e tal. Já no final da tarde que eu fui fazer, na verdade não foi nem no final da tarde. Foi umas 4 horas, mais ou menos, 3h30 que eu fui estudar. Porque aí eu também sabia que ia melhorar. Aí eu resolvi reagir. Então assim, gente, é muita coisa, né? Meu irmão, por exemplo, quem tá perdido, meu irmão fazendo ano passado, meu irmão é 3 anos mais novo que eu. A minha cunhada, só somos 2 irmãos, né? Minha mãe só fez 3 Mariana não veio, meu pai queria o terceiro, queria uma menina. A mãe disse, se vinha o segundo menino, que veio menina primeiro, aí encerra a fábrica. Aí foi. E Mariana não veio. Era o nome que ele queria colocar nela. Aí, gente, a correria da vida, né? É assim, e eu sei que eu escolhi uma profissão. Se eu passar pra medicina que eu quero fazer ainda medicina, pode ser agora que eu não sei, eu tô tentando estudar, tô tentando encontrar, estudar pra faculdade, como eu tenho um certo tempo, né? Até as provas, então assim, por mais que eu não siga o cronograma da faculdade, dar uma matéria por semana, eu dando conta, tá ok. É isso que a gente tem que pensar, né? E assim, eu tô tentando ver se eu melhoro e assim, tem hora que a gente cansa, né? Então agora eu vou almoçar, não sei nem se dá mais tempo de coisa, as coisas, eu vou botar um garfo no carro, não posso esquecer, tem que comprar água e vai ser na volta. Porque se dá pra ir em 2 lugares que a gente precisa ir, já foi em um. Aí falta ver outro lugar desse aí, o 1.2 e o 2. Ainda falta um outro, mas não vai ser hoje. E aí na volta que vai, mas vai ser que acho que não vai ser pra amanhã. E aí eu dependendo, acho que aí eu acho que vai precisar fazer. Eu quando chegar, ou seja, quando chegar que eu vou me resolver na minha vida. E assim, gente, eu vou encerrar por aqui. Já tá com 18 minutos. Eu gosto de conversar, gosto de falar com vocês. E assim, de pouquinho em pouquinho eu vou contando, né? Eu não terminei, né? Mas a minha cunhada é um ano mais nova que eu. Então ela tá mais velha que eu, né? E assim, o pessoal de hoje tá casando mais cedo. O pessoal da minha época, um ano depois, 2 anos, tá tendo essa prevalência porque assim, os pais influenciaram isso, sabe? De não casar cedo e tal. E hoje eu vejo totalmente o contrário. 2 anos assim, depois de mim, ou seja, mais novos, quer casar cedo e tal, volta como antigamente. E assim, é normal de fase, de gerações, né, gente? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, de conversa no carro e tal. E se inscrevam no canal, curtam muito. E me ajudem e divulguem. Tchau! Tá, continuando o papo enquanto eu subo aqui. Então, eu me perdi. Ah, tá. Aí, em 2020, eu quis tentar. Só que, assim, eu entendi como é que é. Eu quis, assim, tirar o ano pra aprender tudo que eu precisava sobre isso. Aí, eu resolvi não ir porque eu queria aplicar pra faculdade, que a gente fala aplicação, né? Aí, se o que meu irmão veio aqui, aí tem alguma coisa no chão. E aí, minha mãe não gostou. Minha avó fez um show. Tu vai me matar se tu for. Minha mãe, quando é coisa diferente, ela botou tudo que de errado acontece com as pessoas. E tem uma pessoa da família que é prima dela, foi pra ser babá, mas assim, gente, eu ia pra estudar. Eu só ia se eu ganhasse uma bolsa, se tivesse tudo certo, e pronto. A bolsa cobriria meus gastos, sabe? Porque lá tem muita bolsa. Então, assim, eu não ia à toa. A outra foi assim à toa. Vou tentar a sorte. Então era diferente. Aí foi um escândalo. Aí muitas coisas eu não queria assumir porque eu queria tentar, mas aí eu resolvi a minha gata ali. Oi, amor. Tu vai passear? Hein? Tá com fome, não? Tô pensando na vida dela. E aí, foi o seguinte, gente.
Enquanto ela pensa ali pra botar comida pra ela, termina aqui o papo com vocês. Aí eu fui, aí 21, eu vou fazer por fazer. Aí ela até se surpreendeu, 22 é a mesma coisa. Aí eu vi que eu não ia levar a sério, até porque não tava achando bolsa, pro meu caso, segunda graduação. Eu não queria uma pós, eu queria fazer medicina lá, e é diferente, sabe? Não é graduação aqui. Lá eu já vi como pós, mas tem gente que fala que lá é mestrado. Então assim, tu faz uma faculdade, só que assim... um pouco valendo, né? Só que assim, tu faz a faculdade, só que tu tem tipo um cursinho que tu tem que ter algumas cadeiras pra fazer essa pós-graduação nessa área ou mestrado, tu pode até juntar. Ou seja, tu precisa ter algumas cadeiras básicas de medicina ou de enfermagem, né? Aí eles têm um nomezinho e tu faz. Às vezes junto com o curso ou sem o curso, né? Tu também pode pagar depois se quiser. Fazer à noite, mas também paga, tem faculdade assim, tipo um técnico, pra vocês entenderem. Aí eu tentei por um tempo. Mas, assim, eu via, não dava pra fazer a distância, eu precisava estar lá, fazer esse técnico. Eu teria que fazer uma outra graduação, aí eu pensei em enfermagem, porque era sempre a área mais próxima. Por isso que eu pensei em enfermagem até hoje, na minha vida. E era uma coisa muito perto. Só que aí, por alguns motivos, eu fiquei, assim, temerosa, eu disse, resolvi não ir. Aí eu continuei estudando, só que eu não estudava, vamos dizer assim, né? Com tanta correria da casa, eu não priorizava os meus estudos, e tá até hoje. Esse ano eu disse assim, não, eu vou tentar. Aí ano passado, aí minha mãe sempre me cobrava, Mira, fazer outra faculdade, eu botava uma da saúde, que ela sempre quis. Saúde, porque eu fiz saúde, ela fez fisioterapia. Ela sempre falava, tem nutrição, isso combina contigo. E em 2024 ela fez muito isso. Aí no final de 2024 teve o Black Friday, e aí apareceu faculdade aí em promoção e tal. E aí eu fui ver e fiz inscrição, 25 eu comecei, fiz um ano agora de enfermagem, que eu disse assim, se eu ficar por aqui eu posso também pedir transferência. Eu sempre via vagas remanescentes, são as áreas que sobram depois que faz o Enem, né? Na Federal e Estadual. E aí, tu tem que ter um curso mais próximo. Uma vez eu fiz, eu não sei se foi em 2022. Só que pra minha área de curso, eles dão assim, tipo uma grade. O teu curso dá pra tais cursos se tu quiser fazer isso. Aí é pelo Enem. Aí, quantos se candidatam pra aquele curso, vai virar ordem, né? Quanto a maior nota, aí tem 2 vagas. Fica de quem é a maior nota, né? Aí, pois é. Aí eu sempre olhava, ano passado, nem sempre estude pra medicina. Eu disse, olha mãe, se a senhora fosse tentar, a senhora ia conseguir, porque a senhora é fisioterapeuta e pode. Aí eu disse, enfermagem. Só que aí, você cursando, você pede transferência. Às vezes as vagas mudam. E aí, eu posso, depois de formada, eu pensei, bom, enfermagem eu posso trabalhar, é uma área bem próxima do que eu quero, sabe? Eu tô convivendo ali no hospital, que é um trabalho que eu sempre quis, eu sempre falava, dá vontade de trabalhar em um hospital. E é algo que me dá renda e eu posso. Por exemplo, a mulher do meu tio, ela é enfermeira há muito tempo. Foi técnica e depois foi enfermeira. E hoje ela tá pagando a faculdade. Sente um pouco de dificuldade porque a renda dela é todinha pra pagar a faculdade. Aí ela entrou nesses empréstios que ajuda, né? Você paga depois uma parte. Mas a minha ideia não é fez entrar, né? Então, assim, por enquanto, eu sei que aqui no interior eu tenho uma faculdade que é 4.500. Então, assim, se eu ganhasse bem como enfermeira, eu só não sei como seria pra trabalho e estudar, assim, em um lugar diferente. Não daria, teria que ser no mesmo lugar. E tem também a de Goiânia, a Unirv, 4.500 na época, ou seja, bem mais barato, né? Do que essas outras que tá 10, 12 mil, 11 mil por aí. Então, a minha ideia é esses 2 planos. E, gente, uma coisa que eu aprendi com esse professor é que, tipo, gente, nada te impede. Se 10 anos da tua vida tu dedicar a uma coisa que tu gosta, pronto, valeu. Sabe, às vezes a gente deixa de sonhar e fazer uma coisa, porque eu sou velho, porque passou o tempo. Não. Às vezes, assim, você deixa de viajar porque pode acontecer alguma coisa. Porque alguma coisa. Você perde os momentos. Então, foi isso que eu aprendi muito legal com esse professor. Hoje em dia, ele dá aula aí de... Ele não é coach, gente, mas ele dá aula, assim, de parte de administração, investir, assim, em coisas, em negócios aí, learning, uma coisa aí. Se vocês procura Gilberto Augusto. É esse cara aí. E aí, depois dessa época, ele ficou uns 2 anos, 3 anos, aí ele começou a estudar essas coisas e focou só nisso agora, né? E é assim, gente, eu só digo pra vocês, siga o sonho de vocês, independente do tempo que demore, se pra ti faz sentido, pronto, a vida é tua, você vai viver, sabe? Eu vejo tantos idosos por aí que tiveram 3 professores, 4 professores e ninguém falou nada. Hoje em dia tá aí, cuidando das famílias e tal, sabe? Então é isso que eu quero passar pra vocês hoje, gente. Então, se inscrevam no canal, comentem e deixem seu joinha. Até o próximo vídeo!